muito importante avaliarmos qual atitude nós estamos tomando em nosso lar. De mulheres sábias ou de mulheres insensatas? Provérbios 24:13 diz: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. E a palavra diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Isso é uma área que nós temos que estar sempre dependente de Deus, em cada situação que vivenciamos em nosso lar. A mulher mais mulher deve expor os seus sentimentos e necessidades, falando assim. Essa é uma regrinha de 3 que eu aprendi no meu casamento. Eu tinha um marido colérico, sanguíneo, né? E eu flegmática, então eu tive que aprender a conviver. E uma das coisas que evita muito briga é essa regrinha de 3 que eu vou falar aqui. Como? Falar. Nós precisamos falar. Nós não somos vaquinha de presépio, que só falamos assim, amém, amém. Não, nós precisamos dar a nossa opinião. Somos mulheres inteligentes, mulheres sábias que dão suas opiniões. Só que, na hora certa, né, quando há tranquilidade, um momento certo para uma comunicação. E nunca numa hora de discussão ou de um estresse. Tá? Então, nós temos que saber a hora certa de falarmos. E de maneira certa, sem cobrar do outro ou agredir o outro. E é claro, com voz baixa e mansa. Então, a maneira que você fala, a sua comunicação vai ser aceita ou não. Porque quando você agride, quando a Bíblia diz que há pessoas que têm espadas na língua, né? Estão sempre querendo ferir o outro, agredindo, cobrando. A outra pessoa já fica numa autodefesa, ela já fica pronta para se defender. Mas quando você fala em voz baixa, mostrando a sua necessidade, há uma abertura para a comunicação. Alguns textos de sabedoria que nós vemos na Bíblia, né? Efésios 5:33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, ao homem, Deus pede o amor. À mulher, Deus pede que a mulher trate o marido com todo o respeito. O marido, ele precisa se sentir respeitado. A pior coisa para um homem é tirar dele esse respeito, ele não ter significado. Aquela mulher que destrata o marido na frente dos outros, que expõe os defeitos do marido, ela está tirando o significado dele. Isso é a pior coisa que existe para um homem. Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, nunca ter palavras agressivas na nossa boca, que ferem, que machuquem, ou mesmo, às vezes, aquela mulher que gosta de ofender a mãe, a sogra, no caso, né, os familiares, porque sempre nós vamos estar defendendo o nosso sangue. Então, por pior que sejam, né, nossos familiares, ninguém gosta que ofende um pai, uma mãe, um irmão. Então, nós precisamos ser sábios nisso. Tiago 3:8-10 diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então nós temos que vigiar a nossa língua, que a Bíblia diz que ela não é nada boa, ao contrário, ela tem veneno mortífero. Muitas vezes nós bendizemos uma pessoa e ao mesmo tempo amaldiçoamos. E nós precisamos ser sábias e vigiar nessa área. Malaquias 4:5-6 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Então, esse versículo a gente bate muito nessa tecla. É importante que nós, pais, nos acheguemos aos nossos filhos. Veja bem, primeiro diz que o pai aos filhos e depois os filhos aos pais. Isso significa né, que primeiro os pais têm que tomar esse passo e depois nós teremos o coração dos nossos filhos. Então, pais, né, vamos nos achegar aos nossos filhos, vamos chegar ao nível deles, como criancinhas, como bebês, crianças, adolescentes, jovens, filhos casados, e aí nós vamos realmente ter o coração dos nossos filhos. Antes que o Senhor venha e fira essa terra com maldição. E o que está acontecendo hoje em dia? Essa geração de hoje é uma geração bendita ou maldita? É uma geração maldita. Quantas coisas, rebeldia, né, na juventude hoje, porque o Senhor veio à terra, porque os pais estão longe dos filhos, estão terceirizando os filhos, estão deixando os filhos, a responsabilidade que é deles, na mão de outros. Então, isso é muito importante. Agora nós vamos fazer algumas perguntinhas para refletir e renovar, tá? Você já pensou na importância do seu papel no lar como mulher, de ser ajudadora idônea do seu marido, de poder gerenciar, ele dá o governo, mas você administra e gerencia o seu lar? O que você tem feito de modo prático para fazer toda a diferença como mulher, que não é comum, mas que é uma mulher, mais mulher, que faz do seu lar um pedacinho do céu? Então, o que você tem feito? Qual tem sido o seu esforço, o seu esmero, para que você realmente possa ser uma mulher que faz a diferença no seu lar e transforme? Nós mulheres, cabe a nós mulheres, a fazer o ambiente do nosso lar, né? Diz assim, ó, que o homem dá a casa, a mulher transforma num lar, né? O homem coloca janelas na casa, a mulher coloca as cortinas. Todo o aconchego, o ambiente acolhedor para o marido e para os filhos, essa influência é da mulher. É ela que prepara o lar dela para ser um pedacinho do céu. Agora nós vamos ver também uma parte muito importante sobre as necessidades básicas de uma criança. Nós sabemos que nós somos resultado da nossa criação, daquilo que nós vivemos com nossos pais. E isso começa desde a vida intrauterina até a nossa vida adulta, o tempo que nós convivemos com nossos pais. E quando essas necessidades são supridas na infância, automaticamente nós vamos ter uma adolescência mais branda, porque nós sabemos que um dos períodos mais difíceis do ser humano é a adolescência, né? É aquela falta de identidade, é aquele período de transição de criança para jovem. Então, quando essas necessidades são supridas na infância, nós vamos ter um adolescente bem mais brando, um jovem mais maduro e um futuro cônjuge mais ajustado. Agora, quando a criança não teve nada dessas necessidades na sua infância suprida, ela vai ter dificuldade na adolescência, na juventude e no próprio casamento, na vida adulta e no próprio casamento. Já vou mostrar aqui, vamos ver essas necessidades. Primeiro, amor, né? A criança necessita de amor e nós vimos que o sinal de amor também é disciplina, né? Segundo, afeto, que é carinho, beijos, abraços, toda aquela parte emocional, que dá um equilíbrio emocional para a criança. Terceiro, aceitação. A criança saber que o pai e a mãe a amam, que aceitam como ela é, com a sua individualidade, temperamentos, talentos, toda a singularidade que Deus a criou, ela é aceita, tá?
O quarto, elogios. Muito importante, a criança precisa de autoapreciação. Ela precisa de elogios. Então, quando a criança traz um desenho, né? Às vezes é um rabisco, mas você tem que elogiar, você tem que saber que ela se esforçou para fazer aquilo e ela merece elogios, palavras de apreciação. O quinto é limites. A criança precisa saber os limites, até onde ela pode e até onde ela não pode. Essa é uma arte no ensino, é mostrar às crianças o limite. O sexto, a disciplina. Ela tem que saber que quando ela ultrapassa os limites, há uma consequência, que é a disciplina, tá? E o sétimo, então, a segurança. Ela sabe que ela é cuidada, que ela é protegida, que ela é nutrida, que ela é alimentada, cuidada, que ela não precisa se preocupar. Isso traz uma segurança emocional. Então, como eu estava falando, todos nós temos um tanque emocional. Esse tanque emocional é semelhante a um tanque de gasolina. Quando nós recebemos todas essas necessidades na nossa infância, supridas, o nosso tanque emocional vai estar cheio. E automaticamente nós vamos para o casamento mais preparado, porque nós estamos supridos emocionalmente. Mas quando nós não fomos tolhidos de alguma dessas necessidades ou dessas necessidades, automaticamente nós nos tornamos aquele cônjuge sugador, suga-suga, que exige do outro. Tudo aquilo que ela não recebeu na infância, ela vai querer que o cônjuge a supra. E isso a torna, às vezes, uma pessoa possessiva, traz problemas para o casamento. Então, é muito importante, desde pequenininha, nós darmos esse carinho, o afeto, a aceitação pelos nossos filhos, elogios, limites, disciplina, segurança. Nesse terceiro ponto, eu gostaria de ressaltar, nunca comparar um filho com o outro. Nós podemos ter muitos filhos, cada um vai ser diferente. Há uma singularidade por Deus mesmo, dada a cada filho, e nós precisamos aceitar e valorizar.